pesado demais pelo que o São Paulo já mostrou, né? Boa noite para você. Bem-vindo de volta. Obrigado. Filho. Um abraço pro Ricardinho. Saí do chinelo, né? 10 dias só. É isso, aqui acompanha o Troca. Surpreendente é pesado pelo que o São Paulo já tinha mostrado como potencial na temporada. Mas importante pelo momento da afirmação. Pelo momento em que o desempenho retornou para se afirmar, para se classificar fora de casa, num jogo pesado e sem sair da sua essência, da sua característica, né? É verdade que o Crespo fez escolhas bem no limite, assim, e ele chamou a responsabilidade. O Marquinhos é uma delas e dá uma resposta espetacular, passe para gol, primeiro gol como profissional, né, indo muito bem nessa oportunidade. Mas não veio com o Luan para o jogo, é outra delas, né? Veio com o meio-campo ainda mais exposto e conseguiu ser competitivo, por mais que o Racing tenha ficado mais com a bola. O São Paulo, dentro da sua característica, na primeira etapa não sofreu tanto e quando saiu na frente, desequilibrou o confronto para o seu lado, né? O 0-0 era preocupante porque em algum momento o São Paulo seria obrigado a mudar a velocidade do jogo, a se expor mais, a andar para frente e a deixar espaços. Não saiu da sua característica para ter a vantagem. E exatamente por isso foi capaz de construir um resultado tão bom no segundo tempo. É verdade. Importante dizer também, né, Ricardinho, boa noite para você. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente no Troca de Passes. O quanto os reforços que o São Paulo teve nessa noite também ajudaram, né? O Miranda fez um grande jogo, Miranda. Teve o Benítez começando desde o começo, ganhando mais minutos. E a volta fundamental do Rigoni, né, Ricardinho? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Sem dúvida que essa vitória do São Paulo, se até esse jogo o São Paulo já criava algumas dúvidas, né? Dúvidas em relação aos resultados, desempenho, ao trabalho do técnico, do Crespo, ao desempenho dos jogadores, né? Acho que essa é uma vitória consistente do São Paulo para não só tirar todas as dúvidas, né? Mas também mostrar que aquele São Paulo do Campeonato Paulista, que em algum momento arrancou e conquistou o título, não foi por acaso, né? Ele não só jogou o Campeonato Paulista. Hoje, dentro das suas características, e daí vai as escolhas do Crespo, porque em muitos momentos, eu acho, em alguns jogos, ele fez algumas escolhas equivocadas, eu falei isso, e hoje não, hoje as escolhas dele deram certo, né? Principalmente esse jovem Marquinhos, a volta do Miranda, como você falou, o Arboleda, os dois fazendo um grande jogo, né, na parte defensiva, o Benítez voltando ao meio campo, o Benítez é o jogador mais criativo do meio campo do São Paulo, né, e o Rigoni que foi decisivo no jogo junto com o Marquinhos, né, fez os gols junto com o Marquinhos, a atuação desse jovem aí. Eu acho que o São Paulo dá uma retomada, né, num campeonato importante, onde o São Paulo historicamente é um time de chegada, é um time que tem uma camisa, que consegue participar e conquistar a Libertadores. Então, acho que no momento certo, até porque o São Paulo, a partir de hoje, contando com esse jogo, vai ter uma sequência aí, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sequência da Libertadores, muito importante e muito difícil. Agora, a impressão que eu tive é que o Crespo foi meio que para um tudo ou nada hoje, né? Porque o fato dele não ter escalado o Luan num jogo tão importante como esse, assim, mostra um pouco isso, né? Porque, teoricamente, é o único volante mesmo, de contenção que ele tem ali no meio campo, né, Rafa? E que a gente chegou a debater num período em que não só ele era ausência, mas o trio de defesa também, que fazia falta, exatamente por ser um jogador com uma característica bem específica no elenco. Mas foi muito bem, o Sara compensou hoje, acho que fez uma partida também espetacular nesse sentido de entrega, ocupação de espaços, a capacidade de retomar, né, de competir no meio campo. E mesmo no segundo tempo, já com a vantagem construída, aí sim o Crespo retoma. Era um momento-chave para a retomada, momento-chave para dar uma resposta nesse sentido. E foi o que a gente viu. Dificilmente não sairia com a vaga, tendo um desempenho como esse, pela diferença de qualidade mesmo. Assim. O trabalho do São Paulo é melhor do que o do Pizzi no Racing, e o time do São Paulo é melhor do que o do Racing. Por mais que não viesse mostrando isso nos últimos tempos, e o Racing tivesse uma sequência invicta. 7 jogos recentes, mais de 10 dentro do próprio estádio em Libertadores, mas ainda assim, uma equipe, a meu ver, se a gente for pegar o que são os melhores momentos desses trabalhos, é inferior ao São Paulo, por mais que tenha passado em primeiro, muito pela forma como o São Paulo administrou, né? O princípio de temporada desde a chegada do Crespo. Ô Ricardinho, você foi jogador e também foi técnico, né? O que leva um técnico, né, num jogo tão decisivo quanto esse, com toda a pressão envolvida nesse jogo, contra um Racing na Argentina, um jogo sempre difícil, num ambiente muito complicado, a escalar pela primeira vez
um menino de 18 anos, como foi o caso do Marquinhos, um menino que jamais havia começado uma partida, entrou alguns minutos no último jogo pelo Campeonato Brasileiro? São dois caminhos só, Felipe. O primeiro não digo desespero, mas o primeiro é a última oportunidade. Tentar mexer a última vez, tentar, de repente, uma alternativa, né? Essa é uma opção. A outra opção é convicção. Acho que foi o caso do Crespo. Vejo o trabalho dele, como eu disse, em alguns momentos acho que ele se equivocou em relação à escalação, até mudança do time durante alguns jogos, mas isso faz parte do trabalho do treinador, né? Agora, no caso hoje desse jovem, do Marquinhos, acho que foi convicção, acho que foi o entendimento em relação ao adversário, que a semana passada complicou o São Paulo, o seu posicionamento, a sua forma de atuar, e hoje ele criou uma alternativa dentro das opções que ele tinha ofensiva, ao invés de ter um jogador mais vamos dizer, de mobilidade, mas mais à frente, ele optou por abrir o Rigoni de um lado, né, ou mais para o lado direito, e esse menino Marquinhos do lado esquerdo, ambos de velocidade, com o Benítez mais por dentro como meia, mas para municiar eles e dando liberdade para esses dois. Então, acho que foi a convicção, Felipe. Ele teve a convicção, deu certo, né? O time jogou bem, foi consistente, não deu chance ao time do Racing, conseguiu construir um belo resultado e teve, sim, um belo desempenho. Acho que o São Paulo fez um grande jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no nosso telão os números desse jogo entre Racing e São Paulo, para a gente entender um pouco melhor o que é que rolou lá em Avedianeda nessa vitória por 3-1 do São Paulo. Olha só, a posse de bola, o Racing ficou muito mais com a bola do que o São Paulo, né? 61% a 39%. Finalizações certas no gol, né? O São Paulo deu 5, o Racing 1 a menos. A precisão no passe, o Racing acertou mais também, 81% a 74% do São Paulo. São Paulo cometeu 18 faltas, o Racing 10, um cartão amarelo para cada lado, 4 escanteios para o Racing, 3 para o São Paulo. Os números às vezes não dizem muita coisa, né, Rafa? Nesse caso aqui, o São Paulo só finalizou mais precisamente do que o Racing. Nos outros números, o Racing foi melhor do que o São Paulo. Aliás, tem até uma pergunta aqui do Wagner Oliveira. Você que está aí em casa pode participar do programa com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. E o Wagner Oliveira, ele pergunta o seguinte, olha, nas estatísticas do jogo, o Racing leva vantagem em quase todos os quesitos, menos nos chutes a gol. Em vista do resultado final, que leitura a gente pode fazer disso? Rafael Rezende. Eu acho que o Racing veio dentro do seu modelo, da sua proposta, mas é uma equipe que tem uma posse um tanto estéril, assim. Ela não consegue ser agressiva. Ela não constrói grandes chances, principalmente dentro do 0-0. O São Paulo controlou muito bem. Mesmo jogando sem o Luan, tendo um meio mais agressivo, um meio com uma saída mais forte, o jogo do trio de zaga funcionou muito bem para proteger a própria área. Então o São Paulo não sofreu muito no primeiro tempo, por mais que tenha ficado menos com a bola. Eu acho que esse foi o trunfo, assim, não ter menos a bola, mas ser competitivo e impedindo o adversário de construir chances claras, mesmo tendo mais volume. Troca muitos passes o Racing, mas não conseguia chegar no terço final, não conseguia pisar na área do São Paulo. Aí você tem que pegar o número de finalizações, que já foi baixo, ou mais baixo do Racing do que do São Paulo, e ainda destrinchar o que foi bloqueado, o que teve direção do gol, o que foi finalização limpa, qual dentro da área, quantas grandes chances criadas. E aí o Racing, ele esvazia ainda mais como time nesse confronto. Como já tinha sido na ida, bem ou mal. Por mais que no jogo de ida, até pelos desfalques, o São Paulo tivesse muito menos força para contrapor, para ser competitivo. Na parte ofensiva, principalmente, sim, né? O São Paulo estava muito desfalcado ali, não conseguiu incomodar tanto. Assim, exatamente, né? Mas no jogo de hoje, com esses retornos e da forma como precisava atuar, eu acho que fez um jogo muito bom. Porque, por mais que não tenha, o primeiro tempo tenha sido mais até do São Paulo do que do Racing, o São Paulo não precisou se expor para isso. É como se o São Paulo tivesse administrado o jogo ficando menos com a bola. Você vai ter uma precisão menor de passes, porque fatalmente suas construções são mais objetivas. Você rouba, acelera e define. Então não tem como sustentar um percentual alto ou passar dos 80%, como geralmente o time que fica mais com a bola, troca mais passes, tem dentro dos jogos, se você joga de maneira mais objetiva, né? Você vai descer o percentual de aproveitamento dos passes. Mas ainda assim, foi uma atuação bem convincente do São Paulo para atingir os 3-1. Vamos colocar então aqui no nosso telão também os números de um dos destaques desse jogo, até foi eleito pela Conmebol o melhor jogador da partida, Emiliano Rigoni. Como é que foi o Rigoni? Vamos colocar aqui, ó,
os números do Rigoni pelo São Paulo. Olha só, são 11 jogos, 5 gols marcados, 4 assistências. Ou seja, são 9 participações diretas em gols em 11 partidas. Estava vendo até uma estatística lá no GE. Globo. Ele participa de um gol a cada 80 minutos, mais ou menos, em média. É muito para um jogador, né, desse nível aí, né, Ricardinho? E nesse nível de competitividade, né? Sem dúvida, o São Paulo acertou na contratação do Rigoni, pelo menos até agora. Ele fez só 11 jogos, participou de 9 gols, sendo que desses 9 fez 5, deu 4 passes. E hoje também foi decisivo. Acho que ele e o Marquinhos, esse jovem, foram decisivos, né? É lógico que o time todo do São Paulo teve bem, acho que principalmente a defesa. O Rafa estava comentando, e muito bem, sobre o São Paulo hoje, o jogo do São Paulo. Eu citaria 2 pontos importantes que o São Paulo não via tendo. Uma consistência defensiva, o equilíbrio defensivo, e aí cito Miranda principalmente como a experiência, né, e comandando essa defesa, né, e principalmente essa transição, esse contra-ataque, mas com objetividade. O São Paulo fez muito bem isso no Campeonato Paulista, deixou de fazer isso no início do Campeonato Brasileiro. Era um time que tocava muito a bola e não objetivava. Hoje o São Paulo foi objetivo, com esses 2 jogadores de frente que foram destaque do jogo, o Rigoni, que a gente destacou muito bem aí, e esse jovem, essa surpresa aí, né, esse jovem Marquinhos que também participou efetivamente do resultado. Se você que está acompanhando Troca de Passes não assistiu ao jogo, né? O Marquinhos, ele chuta uma bola na trave e no rebote o Rigoni faz o primeiro gol. Depois ele faz o segundo gol e dá o passe para o Rigoni fazer o terceiro. Ou seja, foi muito ativo no jogo de hoje. Para um lado ou para o outro, se pendesse o melhor do jogo aí, estava de bom tamanho. Exatamente. Além do Miranda, né? Que jogou muito lá atrás e ainda deu um passe, um lançamento espetacular para um dos gols do São Paulo. Só para vocês se tocarem, se é que vocês ainda não se ligaram, na próxima fase tem tudo para ter um São Paulo e Palmeiras. Vejam vocês, nas quartas de final da Libertadores, São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras vai enfrentar ainda a Universidade Católica do Chile, né, na segunda partida. O Palmeiras venceu fora o primeiro jogo por 1-0, ou seja, em casa, no Allianz Parque, tem tudo para garantir a sua vaga e termos um clássico paulista na próxima fase da Libertadores. Seria espetacular, né? Sem dúvida. Ainda mais com o São Paulo dando sinal de vida, digamos assim. Exatamente. Dando essa resposta. E seria talvez uma revanche aí da final do Campeonato Paulista, né? Quando o São Paulo venceu o Palmeiras, acabou com o jejum e venceu o Campeonato Paulista. Vamos dar uma mudada de assunto aqui, não na Libertadores, a gente